Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Práticas do Cuidar e hoje a gente vai estar dando continuidade no cateterismo vesical, com a descrição do procedimento, da técnica, assim como os principais cuidados de enfermagem. Então lembre-se que é uma técnica séptica, então a gente tem que ter conhecimento do conjunto de medidas que a gente vai estar tomando para impedir a introdução de agentes patogênicos no nosso paciente. Essa técnica asséptica ela é utilizada tanto para sondagem vesical de demora quanto para de alívio ou intermitente, e a gente utiliza-se de luvas, de técnica e de material esterilizado, ok? Então, dando início aqui, a gente vai falar um pouco sobre a sondagem vesical de demora, primeiramente, aquela que vai ficar no nosso paciente. Quais os materiais necessários? Sonda Foley ou Owen, né, de 2 ou 3 vias, um sistema fechado de coleta de urina, água destilada, luvas de procedimento, o antisséptico tópico que é padronizado na instituição, PVPI, Clorex, micropore para fixação, saco de lixo para manter o ambiente organizado, as luvas estéreis, o lubrificante, que no caso a maioria das vezes é utilizada a xilocaína, seringa de 20 ml e agulha para aspiração, e ainda vai vir um kit de sondagem que vai ter o campo estéreo, vai ter outro campo fenestrado, vai ter uma cuba redonda ou cúpula, cuba rim, vai vir a pinça Cherron ou Pean, que são pinças maiores que aquele que vocês utilizavam para fazer curativo. O ano que vem, centro cirúrgico, a gente vai ver com mais detalhes essas pinças. O recipiente para coleta de urina se necessário, biombo se necessário. Como que a gente vai iniciar, né? Pensando no posicionamento, como que a gente vai posicionar o nosso paciente? Homens, decúbito dorsal com os braços ao longo do corpo, pedindo para afastar um pouco as pernas, porque a gente vai colocar o campo aqui nessa região. Mulheres, pode ser também decúbito dorsal, só que a gente vai pedir para fletir as pernas, né? Para a gente ter uma exposição maior aqui dessa região genital. Ou ainda em posição ginecológica, mas fica mais difícil para nós ficarmos trabalhando em cima, né, aqui dessa paciente desse modo. Então, é mais utilizado o decúbito dorsal com as pernas fletidas. A higienização, né, vai ser feita conforme a instituição de vocês padroniza, tá? Então, é conforme a IES, mas normalmente PVPI, Degermante, Clorex, 0,2%. A etapa inicial vai ser aquela que a gente vai estar verificando a prescrição, preparando todo o material, fazendo as orientações necessárias para esse paciente, promovendo um conforto, né, fazendo essas orientações e acalmando esse paciente, está fazendo a lavagem de mãos, o posicionamento e uma etapa crucial é a da limpeza, né, quando a gente realiza a higiene íntima do paciente. Essa higiene íntima inclui a região perianal e a região genital. Por quê, Pro? Porque só nessa higienização a gente já vai ter uma remoção de muitos micro-organismos. E o que acontece na prática? Essa etapa é pulada, então a gente tem que se atentar muito para essa parte de higienização, ok? Retira as luvas, lava as mãos, né? Passa um alquinho e vamos dar início ao procedimento. Como que a gente vai começar? Abrindo o pacote de cateterismo, né? O kit de cateterismo vesical. Vai abrir o campo, né? Vai abrir a gaze, a sonda e colocando tudo de forma asséptica, né? No meio das pernas ali do meu paciente dentro do campo. Vou estar abrindo a aguinha destilada, vou limpar ela com álcool 70 e vou abrir ela. Vai ser por meio dessa água que a gente vai testar o cuff e que depois a gente vai fazer essa fixação, né? Calçar a luva estéreo, né? Pode colocar até uma única luva, se você estiver sozinho, para conseguir colocar o antisséptico na cuba, tá? Se não, se vocês tiverem a ajuda de um colega, já pode calçar as duas luvas, ele vai ajudar vocês tanto na colocação do antisséptico quanto para a aspiração da água destilada. Se estiver sozinho, acaba calçando uma luva só de início. Organizar o campo, né? Ou seja, dobrar as bonequinhas ali, que vão estar nessa cúpula com antisséptico para a gente fazer a antisepsia do períneo, conectar a sonda ao coletor, deixar o sistema fechado, né? Então não se esquecer de fechar todos os clampos que possam ter aí nesse tubo conector. Testar o cuff do balonete, né? A gente vai aspirar a água e vai estar testando o cuff para ver se ele tem alguma irregularidade ou se ele está furado.
Vai colocar o lubrificante na gaze para as mulheres ou aspirar na seringa para os homens, para já deixar preparado, e iniciar a antisepsia do períneo, né? Antigamente, a gente começava fazendo de toda a região pubiana, tá? Aqui, de toda essa região pubiana, de fora para dentro. Hoje em dia, o conselho já fala que o mais importante é o meato urinário estar bem higienizado, estar bem limpo, tá? Como que isso se dá nas mulheres? Primeiro, a gente vai estar separando os grandes lábios, normalmente com a mão não dominante, né, a mão esquerda, para estar fazendo a exposição desse meato uretral, para a gente conseguir ver onde está o meato, que vai ser onde a gente vai fazer a introdução do catéter. Lembrar sempre de quando a gente está falando em antisepsia, eu vou estar indo do menos contaminado para o mais contaminado. Então, eu nunca vou fazer do ânus para cima, né? Eu vou sempre fazer da parte de cima, né? Da uretra, da vagina, né? Tem clitóris ali em cima. Nesse sentido. Então, é sempre um sentido único. Passou a bonequinha de um lado, vira a pinça, né? E utiliza o outro lado da gaze. A gente nunca vai ficar usando o mesmo gaze para fazer essa antisepsia, tá? É sempre, então, o movimento da vulva para baixo, como a Pro acabou de falar, e a importância de ir trocando a gaze conforme for necessário, tá? Uma vez que você colocou a mão não dominante nos grandes lábios, você não retira mais essa mão durante todo o procedimento. Alguns profissionais podem fazer o quê? Uma limpeza ao redor. Professora, lá no estágio eu vou ver, os profissionais de lá fazem a limpeza ao redor primeiro. É errado? Não. Errado não é, né? O que o conselho fala? Que não pode haver contaminação. Se você ainda quer manter fazendo toda a higienização ao redor, não há necessidade, mas não é errado, desde que você não contamine o meato uretral, ok? E nos homens, como que a gente vai fazer? Vai erguer o pênis, tá? De forma perpendicular, né? Ou seja, num ângulo aí de 90 graus, para a gente conseguir fazer essa antisepsia. Vai espalhar, né, a gaze umedecida no meato uretral, ou seja, eu vou fazer a higienização da ponta, depois da glande, sempre descendo, né, da ponta até a base, né? Então, ali, a gente vai no sentido único, da glande até a base. O que pode acontecer também? Alguns profissionais podem querer fazer primeiro a higienização do pênis sem encostar nele, né? Só que o que acontece? Qual que é a complicação, a dificuldade em quem gosta de higienizar antes sem colocar a mão? É que o antisséptico ele vai deixar mais escorregadio o órgão, né? Então depois vai ser mais difícil de a gente estar encontrando essa uretra. Lembrar de fazer a exposição da glande, né? Para ver se está realmente o meato exposto, para fazer essa higiene, e trocando a bonequinha conforme necessidade, né? Nunca repassar, e sempre então esse movimento da ponta para a base. Outra coisa interessante é que nos homens, como pode escorregar, né, o órgão genital, a gente pode estar segurando ele ou com uma compressa ou com uma gaze estéreo, para a gente ter um maior domínio do órgão. Aqui o sexo feminino, né, uma exposição do meato. E aqui do sexo masculino. No sexo masculino é importante ressaltar que segurar desse jeito a gente não vai ter uma boa firmeza. O ideal é segurar com pelo menos 3 dedos esse pênis, ok? Depois disso, depois que eu fiz essa antisepsia, eu vou colocar o meu campo estéreo, né? Depois disso eu vou lubrificar a sonda. Como que vai ser essa lubrificação da sonda? Mulheres, a gente vai só umedecer a pontinha dela, que a gente já colocou lá naquela gaze estéreo disponível. E nos homens, a gente vai pegar e vai manter o pênis nesse formato perpendicular e vai introduzir aquela sonda que a gente aspirou 20 ml de xilocaína. E vai introduzir devagar, né, de forma lenta, no meato uretral masculino. Daí, depois disso, o que a gente vai fazer? A introdução da sonda em si, de forma lenta, né, gradual, sem nenhum movimento brusco. Depois que faz essa introdução, vai começar a sair urina, né, pelo catéter. Nesse momento, a gente ainda vai colocar mais 3 centímetros para ter certeza de que está realmente na bexiga o catéter e vai fazer a insuflação do balão, né, com a água,
destilada, que a gente já aspirou na seringa, e vai colocar. Vai muito do fabricante, alguns é 10 ml, 15 ml, pode ser até 20 ml. Depois a gente vai puxar, ou seja, a gente vai tracionar delicadamente esse catéter, tá? Vai fazer a remoção do excesso de gel que ficou ali ao redor e fazer a fixação da sonda. Claro, retirar o campo daí, né? E manter sempre esse ambiente organizado. No sexo feminino, como que é a fixação? Na parte interna da coxa, né? Sem estar fazendo tração desse catéter. E nos homens, a gente pode colocar tanto na região suprapúbica ou na região aí, na lateral também, tá? Sempre deixar o órgão genital masculino na posição anatômica. Uma outra coisa importante é reposicionar o prepúcio, tá? Não deixar ele inteiro à mostra. Vou mostrar a imagem aqui. Então, nos homens, a gente pode botar nessa região, essa fixação nessa região suprapúbica, ou ainda aqui nessa região da virilha, tá? Inguinal. E nas mulheres, no interior da coxa, essa fixação, tá? Com 1 ou 2 micropores. Aí, em relação à situação do prepúcio, né? A gente acabou fazendo a exposição antes, né? Só que para fazer a fixação, a gente vai devolver, né, esse prepúcio para a região e assim é o formato correto, ok? Depois disso, a gente vai retirar as luvas, vai lavar as mãos, vai deixar esse paciente o mais confortável possível e lembrar que o sistema coletor tem uma faixa de identificação, né? Então, colocar ali o nome, a data, a hora que foi colocado. Posicionar o sistema coletor de urina abaixo do nível da bexiga, então normalmente a gente vai estar colocando ele junto à cama, sem contato com o chão, para evitar as contaminações, e tá encaminhando o material pertinente ou resíduo para o expurgo, tá? Higienizar as mãos e partir para as anotações de enfermagem, o horário que foi realizado, o número da sonda, o volume, o aspecto dessa urina, tá bom? E em relação à sondagem vesical de alívio, a maior diferença é que, né, a gente não vai ter o tubo coletor, então a gente precisa aí de água, antisséptico, micropóreo, os mesmos materiais, sem o tubo coletor, porque a gente vai estar só fazendo o alívio desse paciente. Também vai precisar do campo estéril, né, da cuba. O posicionamento do paciente é o mesmo que o da vesical de demora. Etapa inicial, a importância também de estar fazendo essa higienização do paciente, tá? Coloquei aqui para frisar bem essa importância dessa higiene íntima. Daí os passos, tá abrindo o pacote de cateterismo, tá organizando o campo, né? Tá abrindo a água destilada, colocando a xilocaína na cúpula, daí vai ser aquele mesmo esquema da luva, né? Se alguém estiver ajudando, pode colocar a luva, calçar luvas e ter ajuda para essas etapas aqui da xilo e da água, colocar lubrificante na gaze e fazer a antisepsia do períneo. Do mesmo jeito, a antisepsia, né? Sempre do menos contaminado para o mais contaminado, iniciando aí no meato uretral. Colocar o campo, lubrificar a sonda, mesmo que ela seja menor e que seja temporária, né? Ou seja, intermitente. É obrigada a fazer essa lubrificação, introduzir a sonda, observar drenagem, né, na cuba-rim, que vai estar saindo, então, a diurese aí na cuba-rim. Retirar a sonda depois que terminar, né, esvaziar a bexiga delicadamente. Medir depois esse volume urinário, retirar as luvas, deixar o paciente sempre confortável, higienizar as mãos e fazer todas as anotações de enfermagem, né? Algumas considerações importantes referente à troca do sistema coletor e da sondagem. Quando que ela vai acontecer? Né? Quando a gente tiver obstrução, quando a gente tiver com um paciente em febre persistente que a gente não conhece a origem dessa febre, ou se o tubo estiver vazando, tá? Se não tiver funcionante esse catéter aí, se não tiver bem implantado, se ele mudou de local, se o paciente está com muita dor, tá? Tem que observar. O que é esperado? Crianças 0 ml de quilo de peso por hora ou de 30 a 50 ml por hora, tá? Crianças menores de 1 ano, 2 ml por quilo de peso por hora, né? E maiores de 1 ano, 1 ml. A
remoção da sonda, né? Ela vai se dar por uma ordem médica, a gente vai estar lembrando de remover o esparadrapo, que fixa essa sonda na coxa do paciente, na região suprapúbica. Inserir a seringa, nunca se esqueçam de inserir a seringa para a gente esvaziar o balonete. Senão a gente vai tracionar esse balonete ao longo da uretra e o paciente vai sentir muita dor, tá? Tracionar cuidadosamente, fazer todas as anotações necessárias e relacionadas à técnica. Quais são as complicações que podem acometer os pacientes que têm sondagem vesical, né? Introdução desse catéter. Uma infecção urinária, como a gente já viu no início da outra aula. A gente ainda pode ter como complicação hemorragia, que pode ser causada pela utilização de uma sonda de calibre inadequado, ou seja, quando eu estou fazendo uma agressão à uretra do meu paciente, ou quando eu faço uma passagem incorreta, ou se ainda ele já tem alguma patologia pré-existente ali. Formação de cálculos na bexiga devido à longa permanência da sonda, pode acontecer. A bexiga neurogênica nos pacientes com permanência prolongada dessa sonda, às vezes eles podem desenvolver, né, algum problema relacionado à perda desse controle, tá? E um trauma tissular devido à aplicação de força durante essa passagem, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, esse trauma pode acontecer muito em homens, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que segurar firme, a gente não pode apertar o pênis do nosso paciente para estar fazendo essa introdução. Alguns cuidados de enfermagem: sempre obter o consentimento, respeitar a privacidade do meu paciente, verificar se tem sinais de lesão na uretra, verificar se tem sinais de lesão na região peniana, lavar as mãos antes e após manipular o coletor, utilizar sempre o sistema de drenagem fechado estéreo, né? Não adianta ter um já aberto lá, tem que usar sempre o sistema estéreo. Manter a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga, não encostar ela no chão, clampear a extensão sempre quando for movimentar esse paciente ou precisar elevar a bolsa acima do nível da bexiga para não refluir a urina. Desprezar a urina quando o volume atingir 2/3 da capacidade ou ainda a cada 6 horas, né? Realizar a técnica de forma séptica, utilizar a luva de procedimento quando for esvaziar a bolsa, não ficar forçando o catéter, né, para a gente evitar traumatismos nessa introdução, chamar outro colega, outro profissional, observar a presença de estenose, ou seja, de estreitamentos nesse orifício uretral, se já fez cirurgia de prepúcio. Em pacientes homem, uma vez colocada a sonda, baixar a pele do prepúcio, importante ressaltar isso, né? Realizar higiene perineal pelo menos uma vez ao dia. Lembrar que se esse paciente evacuou, a gente tem que fazer a higienização também, né? E caso a técnica séptica seja quebrada, tem que substituir todo o sistema. Não adianta querer substituir só uma parte do sistema, né? Essa troca é no mínimo feita quinzenalmente, mas vai variar muito da instituição onde vocês vão estar trabalhando. Ainda alguns outros cuidados importantes em relação à característica dessa técnica, né? Observar a cor, odor, quantidade, aparência, frequência do que está sendo drenado, ou do que está sendo da urina desprezada do paciente, e está fazendo todas as anotações de enfermagem. Principais diagnósticos de enfermagem relacionados a essa técnica: eliminação urinária prejudicada e risco de infecção, ok? Se ficaram com dúvidas, mandem mensagem no fórum, na sala do café, no e-mail. A gente vai fazer essa prática assim que acabar esse isolamento social. E a gente vai discutir um pouquinho também no ao vivo sexta-feira, ok? Um beijo.